dia para todos, e aqui mais uma aula, hoje a nossa aula de ciências. Alícia, Arthur, Beatriz, Daniel, Davi Costa Bispo, Davi Oliveira de Jesus, Guilherme Silva Oliveira 1, Guilherme Silva Oliveira 2, Guilherme Souza Fernandes, Gustavo, Isabelle, Israel, João Gabriel, Júlia, Larissa, Laura, Letícia, Lívia, Luan Gabriel, Pedro Henrique, Tayla, Vinícius. Hoje nós vamos falar sobre ecossistemas e seus componentes. Vivemos em um ambiente e dele retiramos elementos para nossa sobrevivência. Podemos dizer que as interações entre os seres bióticos, como os organismos vivos, que nós já sabemos que os bióticos são o quê? Plantas, animais e micro-organismos. E os componentes abióticos, que são o quê? Aqueles que não têm vida, que é a água, o solo, o ar e os minerais. Então, tudo isso aí forma o ecossistema. As interações nos mais variados ambientes ocorrem devido à transferência de energia dos organismos vivos entre si e com os demais elementos, que quer dizer o quê? Elementos vivos e elementos não vivos, que quer dizer o quê? Abióticos e abióticos. Independentemente do tamanho do ecossistema, micro, quer dizer pequeno, ou macroecossistema, quer dizer grande, as relações entre as populações e os ambientes devem ser respeitados. Por vezes, se estabelecem relações entre seres até em uma simples folha caída na floresta. Os organismos indispensáveis para manter um ecossistema são os produtores, que são o quê? Todas as plantas, são os vegetais. Por que eles são produtores? Porque eles produzem seu próprio alimento. Então, são os produtores, os consumidores, que são aqueles que necessitam de outro ser para se alimentar, e os decompositores, que se alimentam de restos de plantas e de animais mortos. Como não se delimita o tamanho de um ecossistema, fez-se uma distinção para sua melhor compreensão e estudo, que são eles, o ecossistema aquático e o terrestre. E nós sabemos que deve haver o quê? Na relação entre produtores, consumidores e decompositores tem que ter haver equilíbrio, para que haja equilíbrio através da cadeia alimentar. Então, essa interação aí acontece entre produtor, consumidor e decompositor. Aí o que acontece é a cadeia alimentar. No Brasil encontramos os mais variados ecossistemas em extensões maiores, denominadas biomas. Então, os biomas possuem vegetação, relevo, clima e características próprias de cada um. Vamos agora ver os diferentes ecossistemas encontrados no Brasil. As florestas tropicais formam ecossistemas ricos em espécies animais e vegetais. A temperatura média anual está em torno de 20 graus Celsius e costuma chover com regularidade. Então, chove regularmente nas florestas tropicais. Agora vamos ver a caatinga. É caracterizada por ecossistemas típicos do Nordeste do Brasil. A vegetação geralmente é árida porque chove com pouca frequência. Então, devido a pouca quantidade de chuva, o solo é árido. O cerrado apresenta uma vegetação rasteira e um clima quente,
com um verão chuvoso e o inverno seco, com ocorrências de queimadas de forma espontânea. Então, devido à grande temperatura, né, acontece o quê? Queimadas espontâneas. Os manguezais apresentam uma diversidade de espécies de animais aquáticos. Eles estão formados nas localidades onde um rio deságua no mar, na faixa litorânea do Brasil, em abundância. As várias atividades humanas começam a ameaçar o equilíbrio e a existência de muitos ecossistemas. Então, devido ao que? À poluição. Então, a poluição é uma das principais causas da extinção de vários deles. E a destruição, né? Ele é capaz de destruir recursos naturais, como a água, o solo e o ar, fazendo com que as espécies do ambiente vivam em desequilíbrio. Então, é o homem, né, que está causando a poluição e destruindo vários tipos de ecossistemas. O aumento da temperatura do planeta é um problema que afeta o equilíbrio dos ecossistemas. O aquecimento global eleva as temperaturas, o nível e a acidez dos oceanos. Além desses fatores, o desmatamento de grandes extensões de terras e a exploração de recursos naturais ocasionam o desequilíbrio dos ambientes. Muitos ecossistemas estão sendo destruídos devido à poluição das águas e do ar. Então, aqui termina a nossa aula. Vocês vão fazer a atividade da página 138 até a página 140. E prestem atenção no vídeo que será enviado. Abraço para todos. Tchau.